Essa é a sexta live de Esquenta. E para a live de hoje, eu separei um conteúdo muito massa e específico ali, também um pouco polêmico, uma pitadinha de polêmica, né? Sobre um pilar bem importante da fotografia, porém, eu acredito que ele está sendo superestimado, né? Esse pilar da fotografia, que nada mais é do que a edição, tá? A edição, ela tá sendo usada de forma errada, né? Como assim? Está sendo utilizada para salvar a fotografia. Então, vamos lá. O importante é vocês pegarem o conceito, entender ali o que vai ser... O que vai ser a grande sacada dessa live, o que vai ser o grande diferencial. Detalhe, tudo que eu falar aqui é sobre coisas que eu vivo e aplico no meu dia a dia, né? Coisas que já me trazem resultado. E não só para mim, mas também para os meus alunos, que eu mentoro, né? Que eu dou ali, eu dou os macetes, dou o caminho das pedras para os meus alunos, né? E também nos nossos conteúdos aqui. E tem funcionado muito bem, né? Como assim funcionado muito bem? Tem dado resultado, beleza? Então, tudo que eu vou falar aqui é coisas que já trazem resultado, que já dão resultado, e esse é o meu ponto de vista, no qual eu quero que vocês entendam, e se fizer sentido, vou ficar muito feliz, tá? Então, olha só, o que acontece? A fotografia, eu sou fotógrafo, sei lá, 15 anos, né? Mais ou menos isso aí. E desde que eu comecei a fotografar, eu já passei por várias fases. Eu, como fotógrafo, né, dentro ali da minha fotografia, dentro da minha linguagem, do estilo de fotografar, tudo, e a fotografia, no geral, também passou por várias fases, né? Eu comecei a fotografar assim que começou a transição da fotografia digital, né, do analógica para digital. Então, foi uma revolução de tecnologia, né, uma revolução de evolução também, nos trabalhos de fotografia, em fotógrafos brasileiros, né? A fotografia no mundo mudou. Então, empresas ficaram milionárias, empresas ficaram pobres, falidas, né? Como as empresas que fabricavam filme, que viviam do filme para a fotografia analógica, né? Então, muitas coisas mudaram e foram migrando para o digital, né? Com isso, muitos fotógrafos evoluíram, muitos ficaram para trás, né? Outros simplesmente ficaram estagnados ali, e muitos se reinventaram, né? Que eu comecei a fotografar, né, nesse começo ali da fotografia digital, né? Eu era bem novo e eu já gostava muito de computador, gostava muito de tecnologia. Eu não gostava de foto, né? Vocês vão entender um pouco depois sobre a minha história na fotografia, mas eu não gostava muito de fotografia em si, mas eu gostava de estar no meio de coisas novas que surgiam e tal, né? Então, o meu pai, ele era fotógrafo e eu ajudava ele nessa questão da edição. Até hoje eu não sou expert em edição, né? Mas eu vi que sim, quando migrou para a fotografia digital, o meu pai ficou como se fosse desamparado ali, né? Com a fotografia digital, ele viu que ela não saía, que ela realmente precisava de um acabamento, a fotografia ficava incompleta, né? Então, eu vim ali para ajudar na edição das fotos e eu odiava fotografar, eu odiava a edição, mas, enfim, a fotografia mudou muito com a edição, né? Essa é a questão. A questão é que a fotografia entra no computador de uma forma e sai de outra, né? A edição vem aí para potencializar a mensagem da nossa fotografia, né? Ela vem, então, para trazer um outro aspecto, trazer uma outra linguagem ali dentro da nossa fotografia. E eu sou muito a favor de tudo que vem para somar, né, na nossa fotografia. Tudo que vem para acrescentar, eu sou muito a favor. Porém, o que não pode acontecer é a gente esquecer que a fotografia, na sua essência, é iluminação. Na sua essência, existem outros elementos, né, que não só a edição. E com essa questão da evolução muito rápida, da edição também, a edição dentro desse processo de evolução, ela mudou muito, né, evoluiu bastante. Então, com isso, mudou-se a forma de pensar a fotografia também e de aprender fotografia. E acontece que o processo, né, o início, meio e fim desse processo, ou o caminho das pedras, ficou um pouco confuso, porque existem muitas informações, né, desinformações também, disponíveis aí na internet, como a gente pode entender que a internet é, sim, um meio de
conteúdo, meio de aprender, né? Mas tem muito conteúdo e quando tem acesso a muito conteúdo, a gente acaba ficando confuso e não sabe para que lado seguir, né? Mas quando se fala de fotografia, a gente não pode esquecer da sua essência, que é fotografia, né? Escrever com a luz. E a edição, de um tempo para cá, né? Dentro dessas fases, ela vem com uma fase muito forte, né, de fotógrafos com um apelo muito forte na edição. Até mesmo fotógrafos colocando toda a sua energia, né, seja em aprendizado, em ferramentas ali, na edição, em evoluir, com empenho de energia para evoluir na edição de seus trabalhos, né, e deixando a essência da fotografia, muitos outros ingredientes ali de lado, tá? E isso não pode acontecer, porque a fotografia, ela nasce muito antes da gente até mesmo pegar a câmera, né? A fotografia nasce aqui, ó, nosso olhar, na nossa percepção, tá? Quando a gente pega a câmera na mão, a gente começa a transferir o que a gente tem aqui, né, para aquela ferramenta que é a câmera. Então, por isso a câmera não é decisivo se você é um bom ou não fotógrafo, tá? Porque a fotografia nasce muito antes. A câmera é apenas uma ferramenta, assim como a lente é uma ferramenta, o flash é uma ferramenta, né? E a edição é outra ferramenta. E dentro das ferramentas de edições, existem ferramentas para seleção de arquivos, ferramenta para catálogo, né? Como é um arquivo digital, precisa ser catalogado. É uma ferramenta também para do Lightroom, é outra ferramenta de revelação. O Photoshop é outra ferramenta de manipulação, né? São várias ferramentas, vários elementos, né? Que vão ali para acrescentar na nossa fotografia, para enriquecer a nossa fotografia, tá? Então, uma coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês, né? Quero economizar muito tempo aí de vida, muito tempo de economizar dinheiro também, né? Falar que a edição, economizar tempo de vida e tempo de carreira também, porque eu, por muito tempo, fiz muita coisa errada, né, dentro da fotografia. Então, o que eu puder trazer para agilizar esse processo aí, eu vou fazer, tá? Vou fazer e tentar trazer da melhor forma possível para vocês aqui. Então, o que seria a fotografia na sua essência e por que a edição, né, de certo ponto, atrapalha nesse processo da fotografia? Porque ela está sendo superestimada, né? O peso de uma fotografia ser boa ou não está muito ali na expectativa de ter uma boa edição ou não, de ter uma edição carregada ou não, né? Eu vejo muitos alunos, muitos fotógrafos me perguntando sobre cursos de edição, sobre qual edição utilizar, sobre presets, sobre action, né? E pouco se fala na sua essência, pouco se pergunta sobre a essência, né? Sobre qual foi a iluminação, qual foi o conceito por trás daquela fotografia, né? O que o fotógrafo queria passar, por que ele utilizou aquele ângulo, né? Coisas que são tão importante quanto a edição, porém, não estão sendo ali valorizados, né, como deveriam ser. E isso fica muito nítido, tá? Muito nítido, de que fotógrafos iniciantes, como já nasceram nessa era totalmente digital, né, super valorizar, porque realmente a edição traz uma diferença para o trabalho. Porém, ela é como se tivesse uma carcaça de enfeite atrás de alguma coisa que não tem base, né? Atrás de uma base ali, apenas uma maquiagem ali, atrás de uma coisa que não tem base. Pode falar. A Ana, ela falou assim, o seu curso será sobre edição ou sobre flash? Explica para ela um pouquinho mais. Sobre o curso? Eu vou explicar. Me lembra, só para eu não me perder a linha do raciocínio. Mas é exatamente sobre, acho que ela quer falar sobre a live, não exatamente sobre o curso. Entendi. Essa live, ela serve sim para quebrar paradigmas e conceitos com relação à edição, né? O curso, o nosso curso do Poder do Flash, ele ensina todo o processo de criação de uma fotografia com flash, né? O flash ali é a alma do negócio, é a alma da nossa fotografia, é a alma da mensagem que a gente quer passar. Mas, como a gente tem
a gente não pode ser hipócrita e dizer, não, a edição não é importante. Inclusive, esse é o meu próximo item aqui para eu falar para vocês. A edição é, sim, muito importante. Ela é um pilar muito importante na fotografia, tá? Então, olha só, dentro dos ingredientes de uma fotografia, dentro dos ingredientes do que um fotógrafo precisa dominar, imagina lá uns ingredientes, né? Coisas que a gente precisa ali para construir alguma coisa, né? Para produzir alguma coisa. Então, lembra das variáveis que a gente falou na live de ontem, né? Então, dentro desses ingredientes temos luz, composição, direção de modelo, né? Locação, conceito, edição, percepção, criatividade, marketing, vendas e relacionamento. Olha quantos ingredientes estão envolvidos em uma fotografia, né? Em um processo fotográfico. E entre outras, eu citei aqui as principais, tá? Olha quanta coisa tem aqui como ingrediente, e a gente, quando começa a focar na edição, a gente deixa de lado, né? Quando a gente foca só em alguma coisa ali, a gente deixa de lado outras que são importantes. É como se eu fosse fazer um bolo, né? Sei lá, um bolo de laranja. E lá na receita do bolo de laranja, entre todos os ingredientes que tem açúcar. E é como se eu colocasse na receita, vai lá, sei lá, uma xícara de açúcar, né? Uma xícara de chá de açúcar. E a gente despejasse lá 20 quilos de açúcar. E aí tenta fazer o bolo, né? Com um pouquinho dos outros ingredientes e 5 quilos de açúcar, e vai ver o que vai sair esse bolo, né? Vai sair com excesso de um ingrediente. Eu dei como exemplo o açúcar, mas pode ser qualquer outro ingrediente. É o que acontece quando a gente foca apenas em um desses ingredientes na fotografia, né? Que é o que tem acontecido. Yuri, meu Deus, eu não estou conseguindo evoluir, já comprei 2, 3 cursos de edição, né? A minha fotografia não precisa de alguma coisa para... Que edição que tu faz nas suas fotografias, né? Aí a gente, lá dentro do processo de mentoria, existem as análises de imagem, né? Análise ali para ver individualmente qual é o ponto mais fraco, qual é o ponto mais forte de cada imagem, de cada profissional, de fotógrafos, né? E... como eu falei aqui no início da live, as perguntas estão erradas, né? Por que não a pergunta, por que não é relacionada à iluminação, à composição, que são outros ingredientes, que às vezes o fotógrafo que está insatisfeito com esse trabalho, ele tem sim uma edição já muito boa, o nível de edição é muito bom, né? Às vezes até muito melhor que o meu, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Porém, a gente não pode esquecer que os ingredientes da fotografia não podem ser deixados de lado. Então, para a gente construir uma boa fotografia, uma ótima fotografia, a gente vai balancear com uma ótima luz, que é a essência da fotografia, né? Uma ótima composição, a nossa direção de modelo precisa estar muito boa, a locação precisa estar conversando com o conceito dessas fotografias, né? Junto ali com a percepção, para eu perceber a luz e utilizar ela a meu favor, ou então a minha criatividade, se eu for um fotógrafo criativo, que eu também posso utilizar, mais uma vez, a luz a meu favor, né? Os elementos da imagem a meu favor. E para tudo isso, depois que tiver tudo isso ali, já saindo o bolo do forno, eu preciso anunciar, olha, vai sair um bolo do forno, né? Eu preciso anunciar, olha, meu trabalho está lindo, que é um marketing para o fotógrafo, né? Ele precisa, o que é o marketing? É a arte de atrair clientes, né? A arte de vender mais o teu produto ali, o teu negócio. Então, vamos ver a fotografia como um todo e não só focar em alguma coisa em específico. Ah, Yuri, mas então tu tá focando só no flash. Cara, quem assiste os meus conteúdos, quem assiste, quem é meu aluno sabe, a gente traz como essência a iluminação, mas para a gente dominar a iluminação, a gente tem por trás uma base muito grande, né? Uma base para a gente ter muito bem consolidado a nossa fotografia. A luz é a essência, aquela essência que tem sido deixada de lado, né, para os fotógrafos. Por isso, o fotógrafo que domina a iluminação, geralmente o fotógrafo que domina a iluminação, ele tem uma edição boa, né? Ele tem uma fotografia sem luz, aquela sem luz artificial, muito boa, né? Porque ele sabe controlar a luz artificial
com certeza ele vai controlar também a luz ambiente, né? Então, são coisas que vão somando ali na nossa fotografia. Então, como eu falei, ele precisa anunciar que tem um bolo saindo, que é a parte do marketing, precisa também vender o bolo. Se não eu vou anunciar e não vou vender, então ele tem que ser um bom vendedor também, né? Porque a fotografia é a minha paixão, mas eu preciso viver da minha paixão, né? O que adianta eu fazer uma fotografia linda, né, e não saber vender também? Ou então, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, né? Eu preciso, ou então, eu sou um ótimo vendedor, sou um ótimo marqueteiro, um ótimo fotógrafo, mas eu não tenho um bom relacionamento. O que seria um bom relacionamento? Cara, trata bem o teu cliente. O mínimo que tu tem que fazer é tratar muito bem o teu cliente. O mínimo. É ele que paga as tuas contas, né? É ele que te valoriza. Hoje eu vi uma coisa muito legal de um fotógrafo. Ele postou o seguinte, que ele não fazia mais parcerias, eu achei muito legal. Foi um stories rapidão. Ele falou, eu não faço mais parceria porque geralmente quem te pede parceria, isso é muito importante, geralmente quem te pede parceria não valoriza o teu trabalho, porque se valorizasse o teu trabalho, te pagaria pelo teu trabalho e não pediria parceria, né? O que seria de fato valorizar o trabalho? É assim, confiar em você, é tirar o dinheiro do bolso e botar lá no teu. Dizer assim, cara, tô te entregando esse valor porque eu acho que teu trabalho vale isso, até mais. Então, eu vou te confiar ali e apostar no teu trabalho. E para isso, a gente precisa passar para o teu cliente esse profissionalismo. Também, lembra das variáveis, né? E dos ingredientes lá. Não tem como a gente exagerar em um ingrediente, não tem como a gente exagerar e ser muito bem sucedido no geral. Como, por exemplo, sou um ótimo de relacionamento, mas a minha fotografia é uma porcaria. Sou um ótimo vendedor, mas a minha fotografia é porcaria. Sou um ótimo editor, minha luz tá linda, é o que eu vejo muito, né? A minha edição de pele tá linda, tá perfeito, minha composição ali e tal, mas minha luz tá uma bosta. Não sei dominar a iluminação, né? Eu dependo da iluminação, sou escravo da iluminação ambiente, né? Não consigo dominar a luz a meu favor. Então, são vários ingredientes que a gente precisa, então, trabalhar com eles a nosso favor, tá? Vamos lá. A edição é, sim, muito importante. E o que a edição não é? Como eu vejo que a edição não é? Não é um salva-vidas. A edição não é mais diferencial. Dá uma olhada ali nos seus principais concorrentes, né? Quantos deles dominam a iluminação nos seus trabalhos? Dominam a luz. Pode dar uma olhada nos seus concorrentes ali. Pega os principais. Quantos são muito bons na iluminação? Poucos, né? Muito poucos. Dá para contar nos dedos em uma mão. E olha lá. E quantos deles dominam a edição? Vários, né? Aí a gente vai ver, chove. No Instagram, chove. Neguinho que dá show no Photoshop ali, né? Ele manja muito na edição. Mas a gente consegue perceber nitidamente que ele exagerou em um ingrediente, é muito bom em um, e a base, falta a base para outro, né? Que é a composição da fotografia, em todos os outros elementos que a gente falou aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, a edição não é também o único ingrediente. Ficou muito claro aqui, né? E também não é o principal ingrediente. São uma mistura de vários ingredientes, né? No qual a gente vai se tornar especialista em um ou outro, mas jamais deixar de lado algum ingrediente. Principalmente deixar de lado o ingrediente mais importante, que é a luz. Por que a luz? Porque fotografia é escrever com a luz. Como que eu vou fazer um bolo sem, por exemplo, uma farinha? Como que eu vou fazer um bolo de laranja sem a laranja? Tipo, qualquer coisa que eu vou fazendo em fotografia, eu vou precisar de luz, seja ela qual for. E por que eu bato tanto na tecla de que flash é importante? Porque é uma ferramenta extremamente poderosa de iluminação e que a gente controla ela, sacou? Então, vamos lá. E ela só a edição não vai te trazer fotos lindas. Desculpa, ela não é um salva-vidas, não é diferencial, já é um pré-requisito, assim como a iluminação é, porém a iluminação está sendo deixada de lado. E por isso que a gente vê muita fotografia enfeitada e não vê uma fotografia com uma base muito bem feita, muito bem esclarecida, né? E o que então a edição é para o fotógrafo, para a fotografia, né? Ela tem a missão de trazer potencial para os elementos que já existem na fotografia. Que elementos são esses? Todos e qualquer elementos que aparecerem ali dentro do sensor da tua imagem, eles vão estar aparecendo, adivinha só por quê? Porque existe luz, porque foi colocado luz, né? Então, a edição,
ela trabalha em cima de informação. Coloca uma fotografia preta, bate uma foto preta lá, vê o que tu vai fazer no Photoshop ou no Lightroom. Nada, né? Então, a luz é informação. Então, a edição ela tem o poder de lapidar, de potencializar o que já é bom em muito melhor, né? De destacar as áreas ali que eu já pensei na edição, que eu pensei fotografando, pensei lá na edição, e não tentei salvar depois na edição. Consegue entender o diferencial, né? Então, o que eu sempre costumo falar, para a gente fotografar pensando na edição que a gente vai fazer, né? Mas não dependendo daquela edição. Depois, essa frase é velha, é conhecida, né? Depois eu salvo na edição. Depois eu jogo para preto e branco. Quem aqui, né, nunca tentou salvar uma fotografia jogando em preto e branco, né? Quando a gente domina a iluminação, quando tu entrega um arquivo muito bom ali para edição, imagina, tu colocou todos os ingredientes ali e vai sair no forninho lá do Photoshop, né, do Lightroom, um bolo muito bom. Como tu entregou vários ingredientes bons ali, composição, iluminação, direção, locação, tudo, tu entregou aquilo ali, ali no Photoshop a gente vai lapidar aquilo ali. Imagina um diamante, né? A fotografia é um diamante todo bruto lá, uma pedra. Tem uma pedra que vem dentro do diamante. Então, a gente tem que quebrar, tem que fazer vários processos ali na fotografia para então lustrar esse diamante, para então polir esse diamante, né? Lapidar. O que seria lapidar o diamante na fotografia? Nossa fotografia, nosso diamante, né? Seria, então, usar o que ele já tem de bom, as formas, e enfatizar isso, dar brilho, e é a missão da edição, tá? Então, pode falar aí, tem alguma pergunta? Não tem pergunta. Só queria dar um parênteses. Sim. E realmente o Flash, ele entrega para o Photoshop, enfim, a foto praticamente pronta, né? Exatamente, essa é a ideia. E aí a edição, ela vai lapidar aquilo ali, deixar mais bonito do que já foi entregue. Exatamente. Então, na hora de criar, a criação da fotografia, ela na hora do clique, de pensar a fotografia, clicar, de iluminar, né? De destacar os elementos ali, pensando lá na hora de fotografar. E quando a gente chega com aquilo na edição, quando a gente chega com um arquivo muito bom na edição, cara, tu tem um arquivo espetacular saindo da edição, né? Porque aí tu já não precisa estar consertando nada. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela, deixa eu importar essas fotos aqui. Acho que agora vai ficar mais claro tudo o que tu falou. Beleza. Então eu vou pegar algumas fotos aqui e vou jogar como exemplo. Já vou compartilhar a tela com a galera aqui. Deixa eu ver. O Afrânio perguntou qual programa que você indica para uma boa edição e que não prejudique a sua iluminação. Lightroom e Photoshop, né? A gente tem que ver como potencializar a fotografia e sem precisar salvar nada. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? De fotografias nas quais aqui eu fiz dentro do meu processo. Vou até compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui. Um segundo, galera. Vou compartilhar a tela com vocês. Galera, quem tá no Instagram, vai pro YouTube, pro Face, que lá o Yuri tá passando as fotos. Não. Compartilha a tela dele e aí fica melhor para vocês entenderem. Me diz aí se vocês estão vendo o Lightroom, galera. Galera do YouTube aí. Estão vendo aí, amor? Conseguem ver aí? Por hora ainda não. Sim. Foi pro Lightroom? Foi. Então, beleza. Então, foi de alguns trabalhos que a gente fez aqui. Eu peguei fotografia em RAW para mostrar para vocês, tá? O que é o poder da iluminação, né? E como a edição usada para potencializar ou não um arquivo, né? Vamos mostrar aqui algumas fotos nas quais sem o flash eu estava frito, né? Estava lascado. Se eu não tivesse o flash a meu favor, né? Eu não teria uma fotografia com impacto, eu não teria uma fotografia com riqueza de detalhes, né? Quando eu tenho uma fotografia assim, essa fotografia, vamos analisar aqui, ISO 500, 35mm, 4.0 de abertura, 60 de velocidade, tá? Então, olha só, olha a fotografia do lado aqui, ó. Olha que a gente tem de informação nessa fotografia. ISO 125,
35 milímetros foi a lente, né? 4 de abertura e 100 de velocidade. Consegue perceber a diferença gritante que eu tenho aqui nessas duas fotografias? Detalhe, essa eu tô com ISO 500, essa aqui eu tô com ISO 125. Olha o grito de diferença, tá? Outro detalhe, tá? Essas fotografias aqui estão em RAW, tá? Tá um arquivo cru aqui. Então, olha só. Essa foto saiu assim do clique. No clique saiu assim essa fotografia. E essa fotografia também assim, saiu assim no clique. Então, agora vocês pensem comigo. Eu entrego um arquivo assim para o meu Photoshop ou para o Lightroom, qual que tem mais chance de sair melhor, né? Entrou no forno esses ingredientes aqui ou entrou no forno esses ingredientes aqui? Qual vocês acham que vai sair melhor? Qual vai ser o melhor desses aqui, ó? Por quê? E por quê, né? Porque aqui simplesmente eu tenho informação, né? Eu tenho luz para trabalhar, tenho informação. E aqui eu não tenho. Aqui eu estava escravo, né, da minha luz ambiente. Então vamos supor, Yuri, mas tu poderia então subir mais o ISO? Claro, poderia. Eu poderia acabar com a qualidade da minha fotografia. E isso ia ficar isso aqui, ó. Subir o ISO. Então, Yuri, tu podia baixar a velocidade, né? Eu tô ali com 60 de velocidade. Dá um zoom até para eles poderem... Vou dar um zoom aqui, ó. Então, olha a qualidade, tá? Olha a qualidade dessa fotografia aqui, tá? Olha só. Eu clareei, né? Para conseguir ver, senão era isso aqui original, ó. Então, vamos supor, Yuri, mas tu podia subir o ISO. Olha aqui, ó. A qualidade vai lá para baixo. Yuri, mas então, tu poderia baixar a velocidade. Eu já estava em 60. Se eu fotografasse com 20 de velocidade com luz contínua, o que ia acontecer aqui? Além de eu continuar com essa fotografia com tanta invasão de luz, a cor da pele dela, que não é essa cor da pele dela, né? Eu ia ter uma fotografia tremida, uma fotografia borrada. Então, olha só o poder que eu tenho de ter uma fotografia pronta no clique, né? Como assim pronta? Com ingredientes muito bons, com uma luz muito bem resolvida. Olha como saiu essa fotografia aqui. Olha a nitidez. Eu não apliquei nitidez nessa fotografia. As duas estão em RAW. Ó, as duas fotografias estão em RAW. Então, o que eu vou fazer lá na minha edição? Nessa fotografia, eu teria que salvar o arquivo, né? E da mesma forma, eu estou escravo dessa luz ambiente, dessa luzinha amarela ali, que está contaminando a pele dela, que está contaminando todas as cores ali dessa imagem, né? Então, olha só. Vamos tentar consertar essa fotografia. Então, eu vou tirar o amarelão, né? Ó, já começou a melhorar. Vou subir aqui os níveis, vou puxar os sombras, ó, tá? Vou tirar um pouquinho aqui do realces. Opa, melhorou. Vou dar um contraste. Show. Olha aqui, ó, meu potencial máximo. Tem uma fotografia salva aqui, né? E aqui, meu amigo, ainda perde para uma fotografia que já saiu pronta na hora do clique. Conseguem perceber o poder que tem uma iluminação? O poder que tem controlar a iluminação de um ambiente? Então, imagina que se eu estivesse fazendo essa foto aqui e falasse para minha cliente que não teria como fazer as fotos aqui. Olha a credibilidade que eu ia passar, né? Ou que a luz ali não era boa. Ou então, que eu não tenho uma lente clara. Então, imagine se eu tivesse uma lente clara, eu ia ter isso aqui, basicamente, ó, uma fotografia mais clara, talvez um pouco mais de desfoque no fundo ali, que é muito próximo, nem ia ter muito desfoque, mas eu ia ter essa invasão tremenda de luz. Olha a cor da pele dela aqui e olha a cor da pele dela aqui. Olha o preto da camiseta dela aqui e olha o preto da camiseta dela aqui. Tem tudo aqui menos preto. Por quê? Porque tu não entregou informação para o teu arquivo ali, para o teu Lightroom, né? Tu não entregou informação. O que é a informação para o Lightroom trabalhar? É luz. O Lightroom revela a luz, né? Se eu não entrego luz, não aparece. Ele precisa chutar a informação, precisa chutar pixel. Por isso ficam essas cores aqui, ó. Por isso fica essa fotografia com baixa qualidade. É isso que acontece quando a gente tenta salvar nossa fotografia na edição, tá? Agora, como eu tenho uma fotografia praticamente pronta aqui, no clique saiu assim, agora eu posso utilizar da edição tranquilamente, ó, para potencializar a mensagem dessa fotografia. Olha a cor da pele dela, né? Eu consigo agora colocar pontos e áreas de luz ali para enfatizar a minha iluminação. Olha lá, ó. Eu faço o que eu quiser, mantendo a qualidade dessa fotografia, mantendo a qualidade desse arquivo, tá? Então, consigo sim colocar nitidez, porque a minha latitude de exposição, né, o que seria? Estou fotografando com ISO 100, cara.
125 aqui. Posso trabalhar muito bem na edição sem que a minha imagem perca a qualidade. E isso é usar a edição de forma inteligente. Quando a gente pensa na edição antes de qualquer coisa, ou então quando a gente supervaloriza, superestima a edição, a gente joga o nível do nosso trabalho lá para baixo, porque acontece isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, esse é um caso no qual eu ficaria escravo da minha iluminação, tá? Esse aqui, ó. Então, transformei isso nisso na hora do clique, tá? Beleza? Vou deixar as duas originais aqui, ó, na hora do clique. Então, ficou muito claro que a gente tendo um ingrediente muito bom, a gente tem um resultado muito melhor. Então, olha só. Outra situação aqui, tá? Estou fotografando lá com muita incidência de luz no fundo, né? Que é um dia claro lá no fundo, e com pouca incidência ali no meu primeiro plano, que é a minha modelo. Ah, Yuri, vamos salvar na edição, né? Vamos deixar a modelo preta lá e depois vamos tentar salvar. Olha aqui o que vai acontecer. Olha lá, ó. Vocês conseguem entender? Ó, tô fotografando lá, ISO 100, ó. Olha aqui, ó, a qualidade. Vira uma porcaria, porque eu deixei preta essa imagem. Aí eu tenho que voltar com informação praticamente onde não existe ali, ó. Né? Isso é tentar salvar na edição, beleza? Ah, Yuri, então eu poderia ter deixado ela clara, né? Poderia ter deixado ela clara e o fundo estourado. A mesma coisa ia acontecer, só que é o contrário, né? Eu ia estourar meu fundo, não ia conseguir voltar, principalmente o branco. Depois que estourou o branco, tchau, não volta de jeito nenhum, nem ruim do jeito que volta o escuro aqui, ó, tá? Então, ia acontecer isso aqui, ia estourar essa imagem. E qual que é o poder dessa ferramentinha tão poderosa que é o Flash? No clique, eu cheguei nesse resultado aqui, ó. No clique, tá? Olha lá, ó. Bastante intensidade de luz no fundo, bastante intensidade de luz nela. Nada estourou. Deu aqui, ó, ficou um pouquinho, uma alta luz um pouquinho acentuada aqui no braço dela e na blusa dela, que é claro já. Ó, voltei com realces, resolvi minha fotografia. Tirei um pouquinho, que eu achei que tá um pouquinho alaranjado demais, ó. Vem aqui no saturação do laranja. Olha a fotografia que eu tenho. Olha a qualidade com 2 ajustes muito básicos. O que é isso? É fotografar pensando na edição. E aqui, ó, é fotografar tentando salvar na edição. Conseguem perceber a diferença? Quando que eu ia atingir aquele resultado aqui, ó, nessa situação de iluminação, sem dominar o flash? Impossível. Me desculpa, mas é impossível, tá? Então, o que eu digo? Entenda quais ferramentas que tu tem a teu favor e utilize elas a teu favor. Então, quando tu se deparar numa situação como essa, não tenta salvar na edição. Resolve no clique, entrega um ingrediente muito bom para o teu Photoshop, para o teu Lightroom, e tu tem um fotaço. E tu tem no clique. Quando eu mostrei isso aqui para ela, ela amou, cara. Ela não imaginava que ia sair aquilo ali, tá? Se a gente fotografa com um celular, por exemplo, ele vai tentar equalizar também. Vai ficar um pouco menos pior, né? Ele vai ficar, assim, com uma qualidade um pouco menos pior. A gente vê numa tela menor também, né? E a gente não vai ter essa percepção muito grande, até porque a gente não vai ver próximo dessa forma, tá? Quando a gente pega um arquivo de celular e aproxima, a gente vê que perde, e sim, muito a qualidade do nosso arquivo, tá? Então, isso é fotografar pensando na edição, ó. Olha a qualidade de nitidez nessa imagem aqui no clique, tá? Ó, assim no clique e assim no clique. Estão entendendo? Por que eu fiz essa fotografia preta aqui? Porque é o meu processo de fotografia com flash. Quando eu começo a fotografar com flash, a primeira coisa que eu faço é desligar o flash. Vocês vão entender melhor do passo a passo. Lá no intensivão, vou mostrar para vocês, né? Vai ficar tudo mais claro, mas olha o poder que tem essa ferramenta. Agora eu vou mostrar uma outra situação de iluminação, né? Tem um dia nublado claro. Tem uma luz nublado claro, é muito bom. Para fotografar é facílimo demais, né? Então, quando eu tenho isso a meu favor, o que eu faço? Puxo do flash? Não necessariamente. O que eu faço? Como eu sempre falo aqui, eu sempre utilizo ao máximo de toda a situação de iluminação que me aparece ali na frente, né? Então, o que seria utilizar ao máximo? Tem uma luz natural linda, fotografa bastante com essa luz natural linda, e depois eu tenho uma outra opção de luz, que é essa aqui. Olha lá, eu tenho 2 propostas, né, no mesmo lugar, com a mesma modelo. Então, percebe o grito de diferença que tem aqui? Não estou dizendo que essa fotografia é melhor que essa,
porque essa tem flash e essa não tem. Não, cara. Isso aqui, eu utilizei a luz a meu favor, tá? Eu podia fazer simplesmente tudo sem flash. Mas ali, o fotógrafo, ele tem que entender e ter essa percepção de utilizar tudo que ele tem a seu favor, né? Então, utilizei ali o flash também nessas fotografias, que criei uma fotografia totalmente diferente, com outra linguagem totalmente diferente. E de forma prática, vai trazer mais dinheiro para o teu bolso. Não sei como é que vocês vendem foto, mas eu costumo vender foto com resultados. Como assim? Quanto mais foto linda eu faço, mais foto linda o cliente tem que escolher, mais difícil fica para ele escolher, né? Automaticamente, todo mundo fica mais feliz. Ele fica com mais fotos, né? E eu também consigo vender mais fotos, né? Então, eu consigo entregar fotos mais lindas para os meus clientes e eles também me pagam mais por isso, tá? Então, eu oferecendo duas opções aqui, duas iluminações no mesmo local, luz natural, luz de flash. Não estou falando que aqui os ingredientes estão ruins, não. Tem uma luz equilibrada, tem uma luz suave, bonitinha, beleza. Mas aqui eu tenho outra linguagem totalmente diferente. Por que não trabalhar com as duas, né? Por que não utilizar tudo isso a meu favor? Por que eu tenho que optar entre uma ou outra, né? Isso não existe, cara. Quando a gente pensa em fotografia, a gente tem que pensar tudo que a gente tem à nossa disposição e usar a nosso favor, né? Então, aqui a fotografia saiu assim no clique e assim no clique. As duas têm um potencial de edição bom, porque as duas têm um ISO muito baixo, né? Olha lá, ó, ISO 100, ISO 100. Então, isso já por aí, eu já consigo ver. Tem informação no fundo, tem informação na frente da modelo, né? Vou baixar aqui ó, os altas luzes, ó, e vou, mesma coisa. Vou tirar um pouquinho de saturação nela lá, ó. Ó, olha a fotografia. Com aspecto totalmente diferente, ó. Consigo fazer o que eu quiser nessa edição. E nessa também. Porque eu estou pensando na edição não como salvar, e sim ali das formas corretas que eu falei, que é potencializar, que é lapidar, que é melhorar, né? E não salvar. Outra opção aqui. Nessa situação não daria para fazer a mesma coisa que eu fiz nessa aqui, ó. Tá? Aqui estava nublado claro. E aqui estava nublado escuro no final do dia. Aqui sim eu teria que optar, né? Ou tem o modelo, ou tem o fundo. E aqui é aquela velha situação, ó. Vou ter que clarear, vou ter que salvar a fotografia na edição lá, ó. Tentando salvar esse arquivo. Olha lá, ó. Olha a qualidade para onde que vai. Beleza? Olha essa fotografia. Agora olha essa aqui. Prontinha na hora do clique. Então, o fundo eu posso clarear. Ó, puxei a informação no fundo, tirei um pouquinho de informação na frente, baixei um pouquinho a vibração de tudo, olha a fotografia, pronta. 3 ajustes. Não preciso transformar a fotografia. Tu imagina eu mostrar para o cliente na hora do clique o fotaço ali que saiu, entendeu? Ao invés de eu reclamar, putz, nublou, ficou escuro. Ah, anoiteceu, acabou o ensaio, então acabou a luz, acabou as fotos. Não é assim, galera. A hora que acaba a luz é a hora que o modelo cansou. Eu tenho meu flash lá à disposição, eu tenho meu sol à disposição. Essa fotografia poderia ter sido feita de madrugada, tanto faz, eu ia ter essa luz linda, né? Então, esse é o poder da ferramenta do flash. Quanto tempo a gente tem de live aí, amor? Para eu saber se tem perguntas. Você sabe me dizer melhor aí pelo StreamYard. Tá, vamos lá. 40 minutos. Temos 40 minutos? Então, vou mostrar rapidão aqui, ó, como que a gente utiliza a edição juntamente com o flash, né? Os dois ingredientes queridíssimos ali na fotografia, né? Como utilizar isso a nosso favor? Pegar uma luz linda de flash e potencializar isso. Então, eu vou pegar... qual fotografia vocês querem aqui que eu dê uma potencializada só na questão da luz aqui, na edição potencializada, né, na questão da luz? Votação aí, galera, rapidão, tá? Que eu ver mais de comentário de cara, vai ser a foto escolhida. Esta, ou esta, ou esta, ou esta. Qual vocês querem? Fala aí, galera, que eu vou ficar de olho, tá? Essa, ó, essa aqui, esta, ou esta. Primeira, segunda, terceira ou quarta? Vamos lá. Responda aí rapidão, por favor. Enquanto eu tomo uma água. Que aí a gente vai dar uma editadinha na prática, rápida, mostrar que com pouquíssima coisa a gente consegue agilizar o nosso trabalho. Terceira, quarta. Essa última foto, quarta. Então, tá ganhando a quarta. A quarta.
Manda lá. No Instagram também. Quarta, Instagram não tá vendo, né? Quarta, então vamos para quarta. Qual que é a quarta? Essa aqui. Então vamos lá. Lembrando que saiu prontinha assim no clique, né? Tá finalizada essa fotografia? Não tá. Só se eu fosse bobo de não utilizar a edição a meu favor. Mas aqui eu vou utilizar ela para, dar uma gasolina de avião ali na minha fotografia. Então vamos lá. Ó, vou redefinir aqui, ó. Lembrando, vou tirar um pouquinho desse alta luz que invadiu o rosto dela, ó. Um pouquinho só um pouquinho. Beleza. Vou puxar um pouquinho de informação em tudo, e nela um pouquinho lá no fundo, né? Vou voltar um pouquinho aqui, beleza. Vou tirar um pouquinho da vibração, ó. Qual que é a diferença da vibração e da saturação? A vibração, ela mexe nos tons predominantes da imagem, e a saturação em todas as cores, tá? Então, quando a gente tira a vibração a saturação das cores que são predominantes na imagem. Beleza? Então, eu gosto de tirar um pouquinho aqui, ó, a vibração, beleza, daquele aspectozinho de fotografia mais publicitária, mais séria, mais, né, alguma coisa mais impactante também, para esse tipo de fotografia encaixa muito bem. Vou dar um pouquinho de frieza nessa imagem, ó, pronto, beleza, fechou. O que eu vou fazer agora? Vou puxar um pouquinho da textura, ó, um pouquinho do clarity também, beleza. O que eu vou fazer mais? Acho que nada. Talvez esse chão tá me chamando. Quando a gente bate o olho na imagem, né? Essa luz no chão aqui, ó, não me agrada tanto. Então, eu vou botar um pincel aqui, ó, e vou tirar um pouquinho dessa luz, ó. Olha lá, ó. Tá? Tirei um pouquinho, dessa luz estava muito evidente. Então, antes, depois, muda bastante, né? Vou tirar um pouquinho de sombras para impactar ainda mais, chamar mais atenção ainda nela do que no fundo, tá? Pronto, tá feita a minha edição aqui. Talvez botar um pouquinho, vou ver como é que tá a nossa... Olha a nitidez dessa fotografia, tá? Sem aplicar a nitidez. Ela vem com a edição básica aqui, ó, pré-configurada, pré-ajustada no Lightroom. Vou colocar lá seus 60 de nitidez. Não costumo colocar muita nitidez aqui no Lightroom, no máximo 60 por aí, tá? Coloquei a nitidez ali. O que nós vamos fazer agora? Arquivo, exportar. Vou colocar aqui uma pasta específica, área de trabalho, nova pasta, edição, live, edição. Bem sugestivo o nome, né? Vamos lá. Vou exportar, tá? Exportando aqui, está tudo certo aqui, a qualidade, beleza. Então, estou exportando esse arquivo. O que eu fiz no Lightroom é isso, tá? Fiz esses detalhezinhos ali no Lightroom. Como eu já tinha ingredientes muito bons nessa fotografia, né? Eu não preciso tentar salvar nada, nem recuperar nada.